Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai continuar falando sobre a interpolação polinomial. Hoje a gente vai falar sobre o spline cúbico. A gente já viu 3 outros métodos para encontrar o polinômio interpolador. O primeiro deles usava um sistema linear. Eu escrevi aqui Vandermonde porque a matriz dos coeficientes desse sistema linear é uma matriz de Vandermonde. Se vocês quiserem ler a respeito, vocês podem dar uma olhadinha no Wikipedia. Depois a gente viu o método de Lagrange e, por fim, o método das diferenças divididas. O polinômio interpolador produzido por esses 3 métodos era o mesmo, porém cada um aparecia num formato diferente. E todos sofrem do mesmo mal, que é o fenômeno de Runge. Ou seja, se você escolhe uma quantidade muito grande de pontos para interpolar, então pode ser que o gráfico do polinômio interpolador se afaste muito da lista de pontos ou do gráfico da função que você está interpolando. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma função. Essa função é chamada de função de Runge, tá? Porque foi ele que criou essa função para mostrar esse comportamento do polinômio interpolador. E aqui a gente tem o gráfico do polinômio interpolador, não está muito longe aqui neste caso. Para 5 pontos também não está muito longe, 7 pontos, 9 pontos, já começa a aparecer uma certa distância aqui entre o gráfico da função e o gráfico do polinômio interpolador. 15 pontos, essa distância já se torna um pouco mais evidente. Para 20 pontos eu já tenho aí uma diferença de 250 entre o valor da função e o valor do polinômio interpolador, e essa distância só aumenta quando você aumenta aí o número de pontos que você está interpolando, tá? E como que a gente corrige esse problema? Bom, ao invés de usar um polinômio de grau n, um polinômio de grau alto, a gente vai usar n polinômios de grau mais baixo. A gente vai concatenar polinômios. Então, a gente imagina que você tem uma lista lá de 100 pontos. Por causa do fenômeno de Runge, você sabe que o polinômio interpolador ele vai se afastar muito dessa lista de 100 pontos. Ao invés disso, você usa, sei lá, 100 polinômios de grau 1, por exemplo. Então, você passa 100 retinhas aqui. Aí, essa concatenação de polinômios aí a gente vai chamar de spline. Como a gente está concatenando retas aqui nesse caso, a gente tem um spline linear. Não é esse que a gente vai estudar aqui, a gente vai estudar o spline cúbico, né? A cada 2 pontos, você vai passar um polinômiozinho de grau 3 aqui. E eu vou já explicar para vocês por que a gente vai escolher grau 3. Tá? Imagina que você tem aí uma lista de n mais 1 pontos, e a gente quer construir aí uma concatenação de polinômios, passando por essa lista de n mais 1 pontos. A gente quer que essa lista de polinômios ela satisfaça algumas condições. A primeira delas é que os polinômios têm que passar aí por essa lista de n mais 1 pontos. Esta concatenação de polinômios tem que ser contínua, tem que ter derivada contínua e tem que ter segunda derivada contínua. Essas 4 condições aqui a gente vai transformar numa lista gigantesca de equações, e a gente vai tentar resolver essas equações para encontrar aí esta lista de n polinômios de grau 3 que compõem aí essa função Sx, que é uma concatenação de polinômios de grau 3. Agora, por que a gente vai escolher grau 3? Bom, imagina que você tem aqui uma lista de n mais 1 pontos. Vou desenhar só alguns desses pontos. Aí está. A gente já viu que escolhendo retas não dá certo, porque a gente precisa que a gente tem continuidade, e tem isso aqui, né, se a gente escolhe retas, porém a gente não tem mais a derivabilidade. Por exemplo, aqui não é derivável. A derivada por este lado seria isso, né, e a derivada por este lado seria isso. Então, não coincidem, os vetores tangentes não coincidem, então nesses pontos aqui pode ser que não seja derivável se a gente escolher retas. Daí a gente muda de reta para, por exemplo, parábola. Então, a cada 2 pontos eu passo uma parábola. Eu preciso escolher uma direção para começar, né? Então a parábola sai daqui tangente a esse vetor. Aí a segunda eu consigo escolher de modo que ela saia tangente aqui ao mesmo vetor, que é tangente ao polinômio anterior, né? Aí, quando eu chego aqui, eu chego com uma certa direção, eu consigo sair com essa direção com a parábola seguinte, aí eu chego aqui com uma certa direção. A única coisa que eu não posso fazer é, eu não tenho como escolher a direção com a qual eu chego aqui no último ponto. Eu escolho a direção com a qual eu saio, mas eu não consigo escolher a direção com a qual eu chego.
E pode ser que no meio do caminho esses polinômios aqui, essas parábolas, comecem a se afastar muito, né, aqui da lista de pontos. Isso porque o grau de liberdade com parábolas não é grande o suficiente. E é por isso que a gente escolhe polinomios de grau 3, porque com polinomios de grau 3 a gente atinge ainda esta última condição aqui, que é ter segunda derivada contínua. Ou seja, se um polinômio chega num ponto com uma concavidade voltada para cima, o polinômio seguinte tem que sair desse ponto com a concavidade também voltada para cima. Então, aí eu tenho 3 pontos, né? Com retas a gente já viu que não dá certo, então a gente vai escolher polinômio de grau 3, e daí o comportamento vai ser mais ou menos esse. Nota que eles estão chegando com a mesma... Esse polinômio está chegando com uma tangência, e o polinômio seguinte está saindo ali com a mesma tangência. Esse cara está com a concavidade voltada para baixo quando ele chega, e esse cara quando sai está com a concavidade voltada para baixo também. Então esse é mais ou menos o comportamento que a gente espera aí do splene cúbico em cada um dos pontos da malha. Em cada um dos pontos dessa malha aqui. Então, vamos ver como que a gente constrói esses polinômios. Bom, aquela primeira condição, né, se traduz nesse par de equações aqui. Cada polinômio tem que passar por 2 pontos consecutivos. Para que este cara passe por este ponto, esta equação tem que ser satisfeita. Para que este cara passe por este ponto, esta equação tem que ser satisfeita. Em seguida, 2 caras consecutivos têm que coincidir nos pontos que eles têm em comum. Então, quando eu calculo na coordenada x desse ponto, o valor tem que ser o mesmo para esses 2 polinômios aqui. Em seguida, 2 caras consecutivos têm que ter a mesma derivada nos pontos que eles têm em comum. E, por fim, 2 caras consecutivos têm que ter o mesmo valor da segunda derivada nos pontos que eles têm em comum. Ou seja, se um cara está chegando com a concavidade para baixo, o cara seguinte tem que sair com a concavidade voltada para baixo também. Então a gente sabe que todo polinômio de grau 3 tem esse formato aqui. Então, se eu quero, por exemplo, que P de 0 seja 21, basta fazer A igual a 21. Mas por que eu fiz essa afirmação? Bom, imagina que eu quero fazer o gráfico desse polinômio passar pelo ponto 0, 21. Então, a equação P de 0 igual a 21 tem que ser satisfeita. Bom, mas quando eu calculo P de 0 aqui, esse vai embora, vai embora, vai embora, sobra só A. Então, basta que eu faça A igual a 21. Bom, mas e se eu quisesse esta facilidade para um polinômio qualquer? Se eu quisesse fazer um polinômio passar por um ponto apenas mudando o valor de um dos coeficientes do polinômio. Imagina que eu tenho um ponto qualquer, x0, y0. Se eu quero fazer este polinômio passar por este ponto, eu tenho que resolver uma certa equação. Que equação é essa? A mais bx0 mais cx0 ao quadrado mais dx0 ao cubo igual a y0. Lembra, isso aqui é P de x0. Isso não é uma tarefa fácil. Tem soluções demais isso aqui. E, além do mais, eu tenho que dar valor para um monte de coisas. Tem que dar um valor para A, um valor para B, um valor para C e um valor para D. Para simplificar a minha vida, para fazer o polinômio passar por um ponto apenas mudando o valor de uma variável e não de 4, né, como é esse caso aqui, eu vou fazer uma translação no gráfico desse polinômio, que é a seguinte: eu vou fazer a equação do polinômio se parecer com essa daqui. A mais B, x menos x0, mais D, mais C, x menos x0 ao quadrado, mais D, x menos x0 ao cubo. Quando eu calculo agora P de x0, eu obtenho A. E para fazer o gráfico desse polinômio passar por este ponto aqui, basta que eu faça A igual a y0. Então, apenas fazendo uma mudança de variável, uma translação no gráfico do polinômio, eu consegui fazer ele passar por este ponto apenas mudando o valor de um coeficientezinho dele, e não de 4, como eu tinha que fazer antes. Então, o gráfico a equação dos polinômios de grau 3 que a gente vai usar, elas vão se parecer com esta equação aqui, e daí a gente já vai conseguir fazer imediatamente o gráfico deles passar por um determinado ponto, apenas mudando o valor de uma das variáveis. Então, aí está. Para cada k, variando de 0 até n-1, o polinômio que a gente vai considerar, né, vai ser o sk de x definido por essa expressão aí.
Então, imagina que a gente está aqui x0, x1, aí x2 e assim por diante. Então, o primeiro polínômio de grau 3 a gente vai chamar de S0, né, para k igual a 0. O segundo a gente vai chamar de S1, né, para k igual a 1 e assim por diante. E todas as equações desses polinômios vão ter esse formato aqui. Então, cada polinômio vai ter o seu próprio A, o seu próprio B, o seu próprio C e o seu próprio D. Agora, notem que é muito fácil fazer a equação desse polinômio passar pelo ponto xk, yk, que é o ponto de onde ele está saindo. Este cara sai deste ponto e chega lá no ponto xk mais 1, yk mais 1, que está no plano. Então, esse aqui é o polinômio sk. É muito fácil fazer o gráfico deste cara passar por este ponto aqui. Basta fazer AK igual a YK. Porque para que este polinômio passe por este ponto, SK de XK tem que ser igual a YK. Bom, mas SK de XK é igual a AK, porque quando eu calculo SK de XK, esse cara vai embora, sobra só AK. Então, para que o gráfico desse polinômio passe pelo ponto XK, YK, basta que eu faça AK igual a YK. E daí a gente já encontrou 1, 2, 3, N incógnitas. A gente já encontrou o valor de A para todos os SK, para K variando de 1 até N-1. Só falta agora encontrar o valor de B, C e D. Então, ainda tem 3 N valores aí desconhecidos para a gente encontrar. Lembrando, existem outras condições que o splitting tem que satisfazer. Então, são essas outras condições, essas outras restrições é que vão permitir que a gente encontre essas outras 3 N variáveis aí. Só um detalhe aqui. Lembra que a gente tem N mais 1 pontos? Os pontos vão de x0, y0 até xn, yn. Então, a gente tem N mais 1 pontos. E aqui a gente só tem N valores que a gente acabou de encontrar. Por completude, eu vou definir uma variável a n como sendo a última coordenada y. Vou atribuir a esta variável a n o último valor, a coordenada y do último ponto aqui da nossa lista. Por que eu preciso dessa variável? Para calcular aquelas 3 n variáveis, eu vou precisar construir um certo sistema linear. E naquele sistema linear, vai ser um sistema linear n por 1, n mais 1 por n mais 1. Ele tem a mesma ordem, a ordem do sistema é igual à quantidade de pontos que a gente tem. E lá a gente vai precisar desta variávelzinha a mais aqui para poder resolver o sistema. Então, por isso que eu estou definindo, estou atribuindo a esta variável a n o valor yn, que é a coordenada y do nosso último ponto. Tá, vamos para as outras condições que o splitting tem que satisfazer. Lembra, 2 caras consecutivos têm que coincidir nos pontos que eles têm em comum. Então, esta equação está dizendo isso. O que é esse H aqui? Então, imagina que você tem aqui todas as suas coordenadas x. Lembra, sempre que a gente vai falar de interpolação, as coordenadas x são sempre diferentes. Então, x2, aí x3 até xn-1 e xn. Tá aí, n mais 1 valores de x. Esses h's nada mais são que a distância entre coordenadas x consecutivas. Então, h0 é este comprimento aqui de x0 até x1, h1 é o comprimento de x1 até x2, h2 comprimento de x2 até x3, a distância de x2 até x3, e hn-1 é este último comprimento aqui, que é a distância de xn-1 até xn. Então, estes são aí isso é que representa esses valorzinhos de h. Agora vamos voltar aqui para essa equação, para ver se a gente obtém uma restrição a mais para tentar encontrar aquelas 3 n variáveis que estão faltando. Então, aí estão os polinômios consecutivos, né? SK e SK mais 1, essas são as equações deles. Vou calcular ambos no ponto xk e yk. Aí está. Quando eu coloco xk mais 1 aqui, isso vai dar 0. Quando eu coloco xk mais 1 aqui, isso dá 0. Xk mais 1 aqui, isso dá 0. Aí, quando eu coloco xk mais 1 aqui, vai dar isso, que nada mais é que hk. Mesma coisa aqui, hk, mesma coisa aqui também, hk.
Bom, como isso tem que ser igual a isso, a gente obtém aí a primeira das nossas equações, que é a equação 1. Tá, agora, dois caras consecutivos têm que ter a mesma derivada nos pontos que eles têm em comum. Aí estão as equações, primeira derivada dessas equações, desses dois polinômios. Vou calcular essas derivadas no ponto xk mais 1. Essas derivadas têm que ser iguais, daí a gente obtém esta equação 2. Lembrando, isso aqui de novo é hk mais hk, tá? Quando eu coloco xk mais 1 aqui, isso dá 0, xk mais 1 aqui, isso dá 0, é por isso que sobra só bk mais 1 aqui desse lado. E aqui é segunda derivada, tá? Segunda derivada. Dois caras consecutivos, sk mais 1, tem que ter a segunda derivada igual no mesmo ponto, xk mais 1, xk mais 1. Os pontos que ele tem em comum. Que eles têm em comum. Nos pontos que eles têm em comum. Agora, sk de x e sk mais 1 de x estão aí. Essas são as equações deles. Derivando duas vezes a gente obtém essas equações. Calculando no ponto xk mais 1 a gente obtém essas duas novas equações. Isso tem que ser igual a isso, então a gente obtém aí a equação 3. Então, essa equação 3 nos dá o valor de dk. Tá. Você pega aquele valor de dk e coloca lá na equação 1, aí você obtém esta nova equação. Você pode cancelar aqui, sobra 2. Aqui eu tenho h ao quadrado aqui também, então posso colocar em evidência. Esse cara vai cancelar com esse e sobra isso aí. Eu posso isolar o valor de b aqui e daí a gente obtém essa equação 4. Se você pega agora a equação 3, lembra, a equação 3 é a equação que define o valor de dk, e substitui na equação 2, você obtém isso aqui. Então, esse hk cancela com esse, sobra 1. Esse 3 cancela com esse. Aqui eu tenho h e h, eu posso colocar em evidência. E aí a gente tem a equação 5. Lembra? Todas essas equações que eu estou escrevendo, elas são válidas para k variando de 0, 1, 2 até n menos 2. Por que n menos 2? O que acontece quando eu faço k igual a n menos 2 aqui nessa equação? Só do lado esquerdo a gente tem bn menos 2. Estou fazendo k igual a n menos 2 mais 1, que é igual a bn menos 1. Lembra, bn menos 1 é o coeficiente b do polinômio Sn menos 1. Deixa eu só apagar esse pedacinho aqui. Sn menos 1, que é o último polinômio. Então, de fato, eu só posso ir até n menos 2. Então, para k variando de 0 até n menos 2. Bom, mas se k varia de 0 até n menos 2, quando eu troco k por k menos 1, então k agora pode ir de 1 até n menos 1. Tá? Estou aumentando em 1 aqui para poder fazer essa correção aqui. Estou fazendo uma translação de índices, na verdade. Então, agora, esse aqui vai ser o nosso conjunto de índices aí do valor k. E daí, quando a gente troca k por k menos 1, a gente obtém as equações 6 e 7. Fazendo essa substituição aí, a gente obtém essa equação horrível e a gente pode... Olha só, aqui eu tenho ck e aqui eu também tenho ck, então eu posso colocar em evidência, ck mais 1 aparece sozinho, aqui eu tenho ck menos 1, ck menos 1. Então eu posso dar uma arrumada nessas equações para obter ela nesse formato aqui. E quando a gente olha para essa equação, a gente percebe que a única coisa que a gente não conhece aí são de fato os valores de c, ck menos 1, ck e ck mais 1. Os valores de a, que aparecem aqui, a gente já conhece, foram os primeiros valores que a gente calculou. Esses h's a gente também conhece, foram os primeiros valores que a gente calculou. Então, a única coisa que a gente não conhece aí são esses valores de c, e a gente tem, lembra, k varia de 1 até n menos 1. Então, quando eu faço k igual a 1, eu obtenho c aqui, eu obtenho c0, aqui eu obtenho c1 e aqui eu obtenho c2. Aí eu vou fazendo k igual a 2 até vou fazer k igual a n menos 1 agora. Aí daí a gente tem c, n menos 2, cn e eu faço aqui, né? K igual a n menos 1, obtenho aqui é cn menos 1 e finalmente cn.
Então, quantas incógnitas a gente tem aqui? N mais uma incógnitas. Então, a gente tem N mais 1 valores desconhecidos de C. Porém, a gente só tem aqui N equações. Para montar um sistema, a gente precisa de... a gente tem N menos 1 equações, porque começa de 1 vai até N menos 1. Então, a gente tem N menos 1 equações e N mais 1 incógnitas. Para montar um sistema linear, a gente precisa de mais 2 equações, tá? E de onde vão vir essas 2 equações? A gente vai exigir que a segunda derivada da primeira função no ponto x0 é igual a 0. Isso vai implicar que C0 tem que ser 0. E a segunda derivada do último polinômio, no último ponto, tem que ser 0 também. Bom, a condição não seria exatamente essa, porém, como a gente não tem um polinômio Sn, lembra, esse cara seria o coeficiente c do polinômio Sn, mas a gente não tem este cara. O que a gente vai fazer é, a gente vai definir uma variável Cn e vai atribuir a esta variável o valor 0. Com essas 2 equações adicionais em mãos, o spline, que antes era só spline cúbico, spline vem de concatenação, cúbico porque a gente está usando polinômio de grau 3, natural por causa dessas 2 condições aqui. Se você usar condições diferentes, então aí você vai riscar aqui esta palavra natural. Você pode sim usar outras condições aqui. Depois vocês podem ver outros tipos de spline cúbicos. Se quiserem dar uma olhada, é só ir lá no Wikipedia ou olhar nos livros das referências. Tá? Bom, juntando todas essas n mais 1 equações, lembra? Isso aqui nos dá n menos 1 equações, aí mais uma, 2. Então, a gente tem no total agora n mais 1 equações. E o que a gente vai fazer agora é montar um sistema n mais 1 por n mais 1. E a gente já vai escrever esse sistema na forma matricial. Esta é a forma matricial desse sistema. Mas de onde vieram essas equações? Vamos olhar aqui para a primeira linha. Quando a gente multiplica a primeira linha por esta coluna, a gente obtém C0 aí, igual a 0. Aqui está, é a primeira equação. Quando a gente olha aqui para esta última linha e multiplica ela aqui pela coluna de incógnitas, né, de valores desconhecidos, a gente obtém Cn igual a o que tem aqui, 0. Aqui está a última equação. Quando a gente olha aqui para esta segunda linha, multiplica pela matriz das incógnitas aqui, a gente obtém o seguinte, H0, C0 mais 2 vezes H0 mais H1, C1 mais H1, C2. Aí o resto aqui é 0, né? Então vai dar todo mundo 0, igual a esse pedacinho aqui. Então deixa eu só apagar um pouquinho aqui a tela. Então, igual a 3A2 menos A1 dividido por H1 menos 3A1 menos A0 dividido por H0. Bom, mas de onde vem essa equação? Bom, basta fazer aqui nessa equação basta fazer nessa equação K igual a 1. Ó, primeiro índice aqui. Se você faz K igual a 1, você obtém H0, C0 mais 2 vezes, aqui é um mais, H0 mais H1, C1 mais H1, C2. Ó, exatamente o que tem aqui, igual a 3 sobre H1, A2 menos A1, exatamente isso aqui, menos 3 sobre H0, A1 menos A0. Exatamente o que tem aqui. Então, as demais equações aqui, basta fazer K igual a 2, K igual a 3, K igual a n menos 1 e você vai obter o restante dessas equações. Então, aí a gente tem o sistema que a gente tem que resolver, né, para encontrar as variáveis C. Bom, e como que a gente encontra as outras variáveis? A gente usa as outras equações que a gente foi obtendo ao longo do caminho. Aí a gente chega nesse slide aqui, que é o único slide que vocês precisam lembrar. Se eu tivesse começado essa apresentação daqui, o resultado seria o mesmo, tá? Então, vocês podem esquecer aí todos esses
15 slides que a gente viu até agora, lembrem apenas deste slide aqui. Então, quem são os coeficientes A dos splines cúbico? Bom, é a coordenada y dos pontos. Aí os H's é a distância entre coordenadas x consecutivas. Quem são os C's? Bom, basta resolver esse sistema que aparece aqui. Como que a gente encontrou os B's? Bom, essa aqui é uma das equações que apareceram aí ao longo do caminho. Olha, para calcular o B aqui, eu só preciso do valor de A, e do valor de C, e do valor de H. E isso a gente calculou nos 3 passos anteriores. Como que a gente encontra os valores de D? Lembra, essa daqui é a equação 3 que a gente viu antes. Para calcular o valor de D, eu só preciso de H e C, que a gente calculou aqui e aqui. Então, esse é o único slide que vocês precisam lembrar para calcular aí o valor de A, B, C e D. Vamos agora ao nosso primeiro exemplo. Encontre o spline cúbico da seguinte lista de 4 pontos. Bom, se eu tenho 4 pontos, 1, 2, 3, 4, e a cada 2 pontos consecutivos passa um spline, então S0, S1, passa um polinômio de grau 3 e S2, então eu tenho que descobrir, tenho que calcular, na verdade, 3 polinômios de grau 3. Cada polinômio de grau 3 tem 4 variáveis desconhecidas, que é A, B, C e D. Cada um desses tem o próprio A, o próprio B, o próprio C e o próprio D, então no total eu tenho 12 incógnitas. Se eu fosse montar um sistema, o sistema teria tamanho 12 por 12. Como a gente conseguiu reduzir bastante o nosso problema usando aquela montanha de equações que a gente viu antes, a gente só precisa, na verdade, resolver um sistema 4 por 4 para encontrar os valores de C, e usando esses valores de C e os valores de A, que são... Basta olhar para cá, você consegue calcular os valores de A, Então aqui eu tenho A0, A1 e A2. O A3 a gente só usa para calcular o valor de C. O A3 não é coeficiente de nenhum polinômio que compõe o spline, tá? Então esse aqui é o coeficiente A do S0, coeficiente A do S1, coeficiente A do S2. Isso aqui não é coeficiente de ninguém, a gente só usa para calcular o valor de C. Tá. Então, vamos tentar resolver o problema agora. A gente precisa descobrir quem são 3 polinômios. Cada polinômio tem este formato. E a gente tem de imediato o valor dos coeficientes A. Aí está. Lembrando, isso aqui não é coeficiente de nenhum dos spline. É apenas por completude. Aí a gente define para poder calcular as demais variáveis. E a gente pode calcular também já direto aí os valores de H. H0, H1 e H2. Lembrando, H0 é a distância entre 1 e 2, H1 é a distância entre 2 e 4, e H2 é a distância entre 4 e 5. Certo, agora a gente vai montar aquele sistema para encontrar os Cs. A primeira linha é 1, 0, 0, 0, a última linha é 0, 0, 0, 1, então a gente só tem que preencher as linhas do meio. A segunda linha é H0, 2, H0 mais H1, H1, 0. Aí a terceira linha, 0, H1 mais 2H1 mais H2, H2, 0, 0, 0, 0, 1. Aí está, C0, C1, C2 e C3. Lembrando, C3 não é coeficiente de nenhum polinômio spline, C3 a gente já sabe que é 0 desde o início, porque isso foi definido pela gente, foi um valor que a gente atribuiu. E agora a gente precisa da matriz dos termos independentes. Então, o primeiro termo é 0, o segundo é isso aí, o terceiro... Notem, do segundo para o terceiro, a única coisa que mudou é que os índices cresceram uma unidade. A2, A3, A1, A2, 0, 1, 1, 2, 0, 1. E o último termo é 0. Então, existe aí um padrão na construção dessas matrizes, Olha só, H0, H1, H1, H2. 2H0H1, 2H1, H2. Então, você pega esse cara e esse, soma e multiplica por 2 para obter esse do meio. Pega esse cara, esse, soma, multiplica por 2 para obter o do meio. E eles vão seguindo aí ao longo da diagonal, Esses caras aqui estão na diagonal e os outros estão logo antes, um logo antes e o outro logo depois. Tá. A gente vai agora substituir os valores que a gente tem, porque a gente já tem H, todos os valores desses Hs a gente tem,
e tem todos os valores dos A também. Aqui, ó, olha como a gente precisa do A3 para resolver esse sistema. E A3 não é coeficiente de nenhum polinômio que compõe o spline. Então a gente substitui todo mundo e obtém aí esse sistema, que se reduz ainda para esse sistema aí, cuja solução é dada por C0, menos 21 sobre 8, 15 sobre 8 e 0. Tá, esse sistema linear aqui vocês podem resolver da maneira que vocês acharem aí mais adequada. O que a gente vai fazer agora é calcular os valores de B. Aí a gente usa uma daquelas equações naquele slide, que é o único slide que vocês precisam lembrar. Cadê o slide? Aí. A gente vai usar aqui a equação, o item 4 aqui para calcular os valores de B, né? Então, vamos lá. Aí está. Para calcular B0, eu uso essa equação, faço K igual a 0, né? Eu obtenho 3.875. Para calcular B1, eu faço K igual a 1. K igual a 1, eu obtenho 1.25. E para calcular B2, eu faço K igual a 2, lá naquela equação do item 4, e obtenho menos 0.25. Agora eu vou calcular os coeficientes D dos polinômios. Fazendo K igual a 0, eu tenho D0 igual a menos 0.875. Quando eu faço K igual a 1, eu tenho D1, que é 0.75. E quando eu faço K igual a 2, eu obtenho D2, que é menos 0.625. Vocês podem substituir os valores aqui, né? Só estou substituindo aqui os valores que a gente já calculou e obtendo esses valores. Eu não escrevi cada um porque não precisa, a gente já escreveu antes. Daí, agora a gente substitui os valores que a gente encontrou de A, B, C e D para cada um dos polinômios e vai obtendo as equações do polinômio. Então, no primeiro intervalo, ligando os dois primeiros pontos, que vai de 1 até 2, tá? O primeiro intervalo vai de 1 até 2, aqui eu tenho a equação do S0. Depois de 2 até 4, eu tenho a outra equação do polinômio, que é o S1. E depois de 4 até 5, eu tenho a outra equação do polinômio, que é o S2. Então, tem que lembrar que cada um está definido no seu intervalo específico, tá? Então, eu tenho S1 definido no intervalo 2 e 4 e S2 definido no intervalo 4 e 5. Quando a gente plota o gráfico desse polinômio, a gente vê aqui que ó, S0 ligando de 1 até 2, S1 ligando de 2 até 4 e S2 ligando de 4 até 5. Aí a concatenação desses três polinômios de grau 3 é que é o spline cúbico. Então o spline é esta função aqui, que é a concatenação desses três polinômios de grau 3 nestes respectivos intervalos. Então aí está uma representação aí desta concatenação de três polinômios. Olha só, esse cara está chegando aqui com a concavidade voltada para baixo e esse está saindo com a concavidade para baixo, aqui ó, chegando com a concavidade voltada para cima, saindo com a concavidade voltada para cima. Então, esse polinômio dá para ver que ele satisfaz todas aquelas condições que a gente pediu, né? São tangentes, aqui a mesma reta, tangente, tangentes a mesma reta, tangente, passam por todos os pontos e o que mais é contínuo. A concatenação ela é contínua. Então, isso aí é que é o spline cúbico desta lista de 4 pontos. Bom, agora eu vou tentar escrever o algoritmo para esse método. Algoritmo spline cúbico. Eu vou começar colocando aqui a lista de coordenadas x, que é 1, 2, 4 e 5. Isso é do exemplo que a gente viu, tá? Vai servir como um teste. Deixa eu olhar agora. 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2 e 3. Então, os pontos são o seguinte, é 1 e 1. Aí 2 e 4, 4 e 2 e 5 e 3. 5 e 3. Vamos ver se é mesmo isso.
1, 2, 4, 4, 2, 5, 3. Isso mesmo. Então eu separei a lista das coordenadas x e a lista das coordenadas y. Deixa eu colocar isso para o momento que a gente vai usar. Tá? Aqui eu vou definir uma função. Opa. Eu vou chamar de splim. E ela vai receber uma lista de coordenadas x e uma lista de coordenadas y. E ela vai retornar. Então, retorna a lista de... Retorna todos os coeficientes de todos os polinômios. Isso é, ou seja, todos os AK, BK, CK e DK. Tá, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular os valores de A. Esses são imediatos, né? Então A, eu vou fazer... Como a gente vai precisar desses valores com bastante frequência, eu vou fazer um dicionário com esses valores de A. Então vai ser I, vou fazer assim, K, V, para KV em enumerar a lista Y. Deixa eu colocar aqui embaixo, tá? E deixa eu printar A para vocês verem o que ele é. Tá. Então na posição 0 tem a primeira coordenada Y, na posição 1, segunda coordenada Y, na posição 2, segunda coordenada Y, posição 3, terceira coordenada Y. Então, por exemplo, se eu quero a 0, aí ele vai me retornar 1, a 2 ele vai me retornar 2, que é este valor que está bem aqui. Então, eu já vou colocar aqui, pronto, acabei de calcular os valores de A. Agora eu vou calcular os valores de H, são imediatos também. Como que eu vou fazer isso? Também vou fazer um dicionário. Esse K, e agora? Vai ser x, K mais 1 menos x, K para K. Variando de 0 até 4, que é o tamanho da lista de coordenadas x. Mas eu vou colocar assim, comprimento de x. Eu preciso tirar 1, porque senão vai aparecer aqui x4, e aqui a gente tem x0, x1, x2, x3, mas não tem x4. Então isso daria um erro de índice, passando do número de posições que tem a lista. Então vamos ver quem que é H. Não está definido. Tem que apagar isso aqui. Tá, então aí está. H0 é 1, H1 é 2 e H2 é 1. Então, por exemplo, se eu quero H0, basta fazer isso. É 1. H1 é 2 e H2 é 1. Então, a gente já tem aí a lista de todos os H também. Como eu imagino que a gente vai usar bastante esse número n, eu vou definir ele aqui fora, tá? Comprimento da lista x. Daí eu só vou colocar aqui n menos 1. Tá, o que a gente precisa fazer agora é construir a matriz. Antes de colocar isso dentro da função, provavelmente como a gente vai precisar para exemplificar, vou deixando aqui fora, depois a gente coloca tudo lá dentro da função. Tá. Agora a gente precisa construir o sistema para calcular os valores de C. Aí depois que a gente calcular os valores de C, vai ficar fácil calcular os valores de B e os valores de B e D, simplesmente usando aqui essas equações, né?
as equações no item 4 e as equações aqui no item 5. Tá, então a gente precisa passar primeiro por este passo aqui. Então vamos lá. Então eu vou começar construindo a matriz dos coeficientes, depois a matriz dos termos independentes. Então por enquanto eu vou deixar assim, eu vou apagar. Então, a gente sabe que a primeira linha é sempre 1 seguido de um monte de zeros, de modo que a ordem da matriz é igual ao número de pontos. Então, se ela começa com 1 mais um monte de zeros, então eu preciso colocar aqui n-1. Então, vamos mostrar, vamos printar essa matriz A para ver. Então, aí está. Eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos aí, o primeiro elemento é 1. Agora, eu preciso construir a última linha dela. Na verdade, eu vou deixar para construir a última linha no final. Como é uma matriz, eu vou colocar assim. Tá, aí está. Então, esta lista que tem aqui dentro é a primeira linha da matriz. Para construir a segunda linha, eu vou precisar dos valores de H. Então, como que a gente vai usar isso aqui? Lembra que a primeira linha é H0, 2 H0 mais H1 e depois H1 e aí eu completo com zeros. Tá. Então, como que eu faço isso? Então, tem sempre caras que vêm antes e caras que vêm depois. Então, para N ou para I, de 1 até N-1. Eu acho que é isso. Sim, porque eu vou partir da linha 1 e vou até a penúltima linha, porque a última linha a gente também conhece, é 0001. Aí, quando eu sair desse for loop aqui, eu vou construir a última linha da matriz e vou escrever assim, append. Eu vou colocar a última linha que é isso mais 1. Aí vamos printar. Pronto. Tá errado, é assim. Sim. Aí eu tenho a primeira linha da matriz e a última linha da matriz dos coeficientes. Agora dentro desse for loop aqui, a gente vai construir o restante das linhas. Então, para ir variando, então lembra, o restante das linhas da matriz tem sempre 0, seguido de 3 elementos que a gente conhece e mais um monte de zeros. E o comprimento da linha é sempre 4. Então, eu vou fazer assim. Eu vou calcular os valores de H. Uma lista que tem 3 elementos, que são os valores de H que a gente conhece. Então, vai ser HI menos 1, porque a gente está começando do 1 aqui, então eu preciso começar de H0, HI2, HI menos 1, mais HI. Aí o último elemento vai ser HI. Será que está certo? Vamos printar HS só para ver uma coisa. Deixa eu apagar isso. Então tá. Vamos ver. Então, esse aqui são os 3 elementos não nulos da segunda linha. E esse aqui são os 3 elementos não nulos da terceira linha. Aí eu preciso só completar aqui com 0. E aqui eu preciso completar com 0 também. Agora, como que a gente vai fazer isso? Então, zeros antes. Então, tem uma lista de zeros aqui.
E depois os zeros depois. Então vai ter uma lista de zeros aqui também, eu só preciso dizer qual que é o comprimento dela. E daí a linha vai ser zeros antes, mais os H's, que são os elementos não nulos, mais os zeros que vêm depois, e daí a gente só vai printar a linha para ver se está certinho. Então, como que a gente determina os zeros que vêm antes? Se a gente está na segunda linha, não tem nenhum zero. Então, eu vou colocar assim, i menos 1. Acho que é isso. Quando i é igual a 1, não tem nenhum zero. Quando i é igual a 2, tem um zero. Quando i é igual a 3, tem 2 zeros. E assim por diante. Isso são os zeros que vem antes. Agora os zeros que vêm depois. Bom, quando i é igual a 1, i igual a 1, tem um zero. Quando i é igual a 2, aí tem 0 zeros. Então vai ser assim. Na verdade, eu acho que eu posso tornar essa tarefa um pouco mais simples fazendo o seguinte: n-1, não, n, então isso aqui é uma lista com 4 zeros, no nosso caso, porque n aqui é 4, né, o comprimento da lista x, e eu vou simplesmente fazer o seguinte: então os zeros i menos 1 vai ser igual a h menos 1, zeros i vai ser igual a 2hi menos 1 hi, e zeros i mais 1 vai ser igual a aí vamos ver o que é esta zeros. Prontinho. Vamos ver se eu colocasse mais um ponto aqui, sei lá, 6 e 1. Então, 1, 6, 2, 0, 0, 0, 2, 6, 1, 0, 0, 0, 1, 4, 1. Tá? Então, ele está preenchendo corretamente essa matriz. Agora que a gente já construiu as linhas, eu preciso colocar essas linhas na matriz. Então, a.append zeros. Vou chamar de linha, porque é linha, né? Agora sim, vamos mostrar de novo a matriz A. Aí está. Vou fazer assim, para linha em A, me mostra a linha. Aí está. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos voltar para o exemplo, vamos voltar para o nosso exemplo. Tá. Aí está, a matriz dos coeficientes tem 4 linhas e 4 colunas. Então, a matriz dos coeficientes a gente já tem, agora a gente precisa construir a matriz dos termos independentes, né? Que é aquela matriz B. Cadê? Onde está o sistema? A gente precisa construir agora esta matriz aqui. Então, o primeiro elemento da matriz a gente conhece, é 0. O último elemento da matriz a gente também conhece, é 0. Então, assim, a gente só precisa construir a partir da posição 1. Lembrando, a primeira posição é 0, 1, aí depois 2, até a posição n-1. Tá, então vamos fazer isso agora. Matriz B vai ser igual a 0, mais uma lista contendo um monte de coisas, que a gente vai já descobrir quem é, mais o último elemento 0. Então ela começa com 0 e para i em variando de 1 até n-1.
eu vou preencher a matriz e lá no fim eu vou colocar o último zero. Vamos ver por enquanto como que se parece a nossa matriz B. Deixa eu apagar essa linha. Não posso. Tá, aí está. A matriz B por enquanto só tem o primeiro e o último elemento. Agora a gente precisa calcular os demais elementos. Então, eu vou escrever novamente linha. E como que a gente calcula esse elemento? Vai ser... Vamos voltar ali no slide. Aí está. 3 vezes AK mais 1. Então, vou começar do zero aqui. Três vezes AK mais 1, então AK mais 1 menos AK dividido por HK menos aí 3HK menos 1, então 3 vezes AK menos AK menos 1, aí agora sim dividido por HK menos 1. Bom, vamos ver se os índices estão corretos. Parece que sim. Então vamos executar para ver onde está o erro. K não está definido. Eu estava seguindo o slide e acabei trocando os índices aqui. Tá, então B, vamos acrescentar esse valor à lista. Então 0, menos 12, 6 e 0. Foi exatamente os valores que a gente encontrou lá no nosso exemplo, né? Se vocês ainda lembram. Pronto, então a gente construiu a matriz A, a matriz B, a lista de valores A, a lista de valores H. Agora a gente vai pegar tudo isso e colocar ali dentro da nossa função. Aí está. Só mover isso aqui um pouquinho para a direita. Tudo bem. Agora a gente precisa calcular os demais valores. Então, quem são esses valores? A gente precisa calcular os valores de C. Como que a gente calcula os valores de C? A gente resolve o sistema AX igual a C. AX igual a B. Onde A é a matriz que a gente calculou aqui, que a gente construiu aqui, e B é a matriz que a gente construiu aqui, e X é a matriz das incógnitas, C0, C1 até CN, até CN. Então aqui eu vou invocar import numpy as np. O numpy tem uma funçãozinha que faz o seguinte. Então C vai ser igual a np linaug solve, que resolve sistemas lineares. Então eu vou só printar aqui C. Então vamos ver. Então coeficientes é igual a spline x, y. Já vou chamar a função e passar para essa função os valores de x, y que tem aqui e vou printar. Então, lembra, isso aqui ainda não é a resposta final. O que vai ser printado aqui é só a lista C. Então, valores dos Cs. Tá? Então aí está, os valores dos Cs. Não precisa. Aí está, os valores dos Cs são 0, C0 é 0, né? Menos 2.625, 1.875, aí C0, C1,
C2 e C3, que a gente já sabia também que era zero. Então a gente só estava atrás de fato dos valores ali entre o primeiro e o último. O primeiro e o último a gente conhece, a gente só estava atrás dos outros. Tá, agora que a gente tem os valores de C, eu vou transformar isso num dicionário, então dict zip range n. Vamos ver se isso vai dar certo. Tá, isso mesmo. Porque agora o cara que está na posição 0 é 0, o cara que está na posição 1 é menos 2.6625, o cara que está na posição 2 é 1.875 e o cara que está na posição 3 é... Tá, isso mesmo, é 0. Bom, agora a gente tem os valores de Cs. Esses aqui são todos os Cs. Esses aqui são todos os As. Isso aqui são todos os Hs. Agora a gente precisa calcular os valores de B e os valores de D. Então, por enquanto, vamos olhar para os valores de B. Como que a gente calcula os valores dos Bs? São 3 valores de B. Vamos voltar ali no nosso PDF. Tá aí. Essa daí, o item 4 a gente vai usar para calcular os valores de B. Então, B para K em n-1. Lembra, a gente tem 4 pontos e só precisa de 3 valores de B. Então, por isso que eu estou fazendo K variar só de 0 até n-1, que é 3. 0, 1 e 2. Para encontrar os valores de B0, B1 e B2. Então, BK vai ser igual a 1 sobre HK vezes AK mais 1 menos AK menos HK sobre 3 vezes 2 vezes CK mais CK mais 1. Aí eu vou mostrar para vocês quem que é B. Tá. Onde eu errei? Aqui é mais 1. Pronto. Então, B0, o cara que está no índice 0 é 3.875, B1 é 1.25 e B2, que está na posição 2, né, é menos 0.25. Tá bom. Agora a gente precisa calcular os valores de D. Então, vou fazer assim. Vamos fazer assim. D. Então, DK é igual a... Vou calcular todo mundo num loop só. Agora eu vou usar o item 5 aqui, que é CK mais 1 menos CK dividido por 3 vezes HK. Tá, agora eu vou mostrar para vocês quem que é D. Aí está. D é menos 0.85, 0.75 e D2 é menos 0.625. Pronto, então a gente calculou agora todos os coeficientes. Eu vou fazer só mais uma coisinha agora. Eu vou construir um outro dicionário. Agora vai me dar os coeficientes dos S. Então, S vai ser um dicionário. Então, para K, variando de 0 até n-1, SK vai ser igual a... Vejamos. Vai ser um dicionário também.
Aí vou colocar duas chaves, perdão, duas chaves. A primeira vai ser coefs. Aí eu vou colocar AK, BK, CK, DK. E SK. E a outra chave vai ser o domínio, que é de XK até XK mais 1. Vou mostrar para vocês quem que é esse. Então, para KV em S, items, print, KV. É isso. Tá, KV. Vou fazer uma coisa um pouquinho mais. Vou fazer assim. F, S, SK. Tá, aí está. Então, S0, quem são os coeficientes desse 0? 1 é o A, aí o B, coeficiente B do S0 é esse, coeficiente C do S0 é esse, coeficiente D do S0 é esse, e o domínio dele é 1, 2. Aí quem que é S1? Aí o coeficiente A do S1 é 4, o B do S1 é 1.25, o coeficiente C do S1 é menos 2.625 e 0.75. Quer saber? Vamos construir direto as equações desse polinômio, né? Então, ao invés de escrever isso aqui, eu quero direto a equação. Então vai ser uma string. Então, como que eu construo essa string? Tá, então vai ser A, K, mais, aí BK, vezes X menos XK. Isso aqui vai aparecer algumas vezes, então eu vou só repetir. Mais A. Tá. Eu vou tirar esse sinal daqui e colocar ele aqui. Aqui é ao quadrado. Aí, com mais. E aqui é ao cubo. Vamos ver? Então aí está. A equação do primeiro polinômio é 1 mais 3 ponto blá 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 vezes x menos 1 mais 0x menos 1 ao quadrado menos 0.875 x menos 1 ao cubo. Depois 4 mais 1.25 x menos 2 menos 2.625 vezes x menos 2 ao quadrado mais 0.75 x menos 2 ao cubo. Aí tá aí. Então agora eu tenho a equação. Então deixa eu trocar esse nome aqui. Pronto, agora eu tenho a equação de cada um deles e o domínio está definido. Então eu só vou retornar isso, né? Então retorna S. Então eu vou chamar aqui de X agora. Agora vamos printar X, que são as equações. E aí está. A equação de S0, que é o cara que está na primeira posição, é essa, e o domínio dele é esse aqui. Agora a gente já pode, inclusive, importar o matplotlib pyplot as plt. Tá. Agora a gente vai primeiro plotar a lista de pontos xy plt savefig spline.png. Então, vamos lá.
que está errado? XY. Faltou uma vírgula aqui. Tá, então agora eu preciso abrir a imagem que a gente acabou de plotar, essa daqui. Aí está, só os pontos. 1, 2, 4, 4, 2 e 5, 3. Então vamos agora para... deixa eu deixar isso aqui. Melhor deixar, né? Para que vocês vejam as equações. Então, para... Então eu estou percorrendo aqui os elementos desse dicionário. Para cada um deles eu estou definindo uma função. Estou transformando esta string aqui, que é a equação do polinômio correspondente, numa função. Vou construir um domínio aqui. Agora T vai ser np linspace. Agora eu preciso value domain. E eu vou dividir o domínio em 100 pontos. Então eu estou passando as duas entradas do domínio aqui para essa função linspace e estou dividindo este intervalo em 100 pontos. Aí eu vou fazer plt plot t, p calculado em t. Vou colocar uma label aqui para que vocês identifiquem o polinômio. Vai ser o S, LaTeX, né? S underline K de X. Aí vamos ver se deu certo. É claro que não. K não está definido. Onde está? Aqui é aqui. Tá, vamos ver o que apareceu lá. Aí está. Então, os 4 pontos e os 3 polinômios. Não apareceu a label. Deixa eu só colocar plt legend e acho que agora vai. Aí está. S0, S1 e S2. Vamos aumentar um pouquinho. Notem que esse aqui é o mesmo gráfico que a gente encontrou lá no nosso exemplo nos slides, tá? Vamos aumentar um pouquinho o número de pontos da nossa lista, tá? Vamos colocar 5.4, 5.4, 2.3, 2.3, vamos executar e aí aumentou mais um ponto e a função continua retornando para a gente o valor correto, né? Não precisei escrever um outro algoritmo. Agora eu tenho 5 pontos e 4 funções em spline. Vamos colocar agora 6.1 e 3.2. E agora está. Mais um ponto. 6.5 e 3.7. Executando. Apareceu ali mais um pedacinho. Então ele vai sendo construindo conforme você vai acrescentando pontos aí na sua lista de pontos. E aí está. Este é o algoritmo do método spline. Método interpolador spline. Spline cúbico natural, para ser mais preciso. Eu preciso fazer só uma pequena correção aqui nesta linha, porque senão o algoritmo só vai dar certo para pontos que têm coordenadas x positivas. Então eu preciso tirar esse menos daqui, colocar aqui, pedir para exibir o sinal. Mesma coisa para cá, colocar menos, pedir para exibir o sinal. Colocar menos e pedir para exibir o sinal. Agora eu vou acrescentar mais alguns pontos aqui, menos 2, menos 1.5 e menos 0.8, menos 1, 2 e 3. Tá, vamos ver. Agora vamos mostrar a imagem e aí está. Se vocês
olharem bem, aqui agora aparece a equação, né, dos polinômios. Então, menos 1 mais 6,85, x mais 2. Era para ser x menos a coordenada x, que é menos 2, aí fica x mais 2. Essa correção que eu fiz é justamente para aparecer aqui o sinal correto, né? Bom, por hoje é só. Até a próxima.